Ver o clipe muito bom. Veremos. Se você jogou Agora veremos de verdade. Tempo, você provavelmente sabe que esse jogo ao longo dos anos cresceu junto com vários mistérios, todos eles criados pela própria comunidade do game. Porém, e se eu te dissesse que tem um mistério que não foi criado pela comunidade, como o Herobrine ou algo assim, um mistério criado pelo próprio Notch e o C4H. Eu tô falando do disco 11. O disco 11 é um dos discos mais estranhos Ouçamos do falar Minecraft, bastante do disco 11. porque ao invés de armazenar músicas, como era pra ser um disco, ele é uma gravação com vários sons muito estranhos. Eu vou deixar tocando uma parte só pra vocês terem uma ideia do que ele é. Parece... Cara, eu acho que quando você ouve esse disco pela primeira Parece que ele vez... tá fugindo de alguma coisa e tá tipo... Parece que ele tá fugindo de algum bicho, fazendo tipo... E no final ele tá tentando, tipo, acender algum bagulho assim. Eu ainda não tô acreditando que eu obriguei minhas priminhas a te assistir. Se você não acredita, quem dirá eu? E você coloca lá na caixa de música do Minecraft e a primeira coisa que vocês perguntam é quem, como, por quê? E é exatamente. Depois não guarda nada. Vocês não conseguindo. Ah, não sou eu. Ele tá dormindo. Não consigo acreditar nisso. Não acredito que travou, sério. É sério. É sério. Socorro. Continuando. Exatamente, esse disco causa dúvidas em toda a O comunidade pé na Minecraft. cadeira. Porque é um disco extremamente anormal. E ele não é o único assim. Além do disco 11, também temos o disco irmão dele, que é o disco 13. O disco 13 foi adicionado primeiro que ele, mas foram adicionados na mesma época do jogo. E tem os mesmos barulhos estranhos do disco 11. Também tem mais um disco, que é o disco 5. Porém, ele não é considerado um disco irmão desses dois, porque ele foi adicionado muito depois. Então, por mais que ele também contenha um mistério, com os mesmos barulhos estranhos, ele não vai ser inserido aqui nessa teoria que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou contar pra vocês como em 4 dias eu desvendei e teorizei o disco 11 e o disco 13. Eu fiz isso pesquisando na wiki, olhando o espectrograma do áudio, ouvindo vozes de mobs ao contrário, pesquisando sobre o C4H. O disco 11 é uma determinação tão grande. Admiro. Basicamente um daqueles mistérios que é uma toca de coelho. Você tem que cada vez entrar mais fundo pra você descobrir mais coisas. O disco 11 também se encaixa como uma espécie de quebra-cabeça. Tem pistas por todo lado da internet e você tem que juntar tudo pra descobrir. Mas então, sem mais enrolação, vem comigo, porque eu tenho muita coisa pra contar. Cara, meu celular não para de cair, sozinho. Para. Que saco. Acho que parou. Bom, antes desse vídeo começar de verdade, eu queria fazer primeiro um agradecimento aos meus amigos, porque eles me ajudaram e muito nessa investigação. Os que têm canais vão estar aqui na descrição. São eles Guzeira, Gatinho BR e Wits. Valeu aí, galera. Mas beleza, vamos começar. O primeiro dia de investigação foi basicamente uma call do WhatsApp mesmo, só pra gente entender realmente o que é o disco e teorizar algumas coisas. No WhatsApp, amigo. E essa call não foi basicamente nada, foi só o óbvio e um pontapé inicial pra gente. Mas as coisas começam de verdade quando eu criei o servidor no Discord, disco 11 e 13 investigação. Esse servidor foi onde eu coloquei a maioria das provas e as coisas que realmente tinham relevância pra descobrir esse mistério. Tá vendo? Essa imagem é muito uncanny, velho. Bom, uma das primeiras coisas que eu descobri é que...
Feira, vou parir. Que o disco 11 foi transformado para um arquivo de espectrograma, dá pra ver um rosto nos ruídos finais do disco. E de acordo com a wiki do jogo, provavelmente esse rosto é do Steve, porque na época que o disco 11 foi adicionado, Steve era o único personagem adicionado no jogo. Bom, se você voltar um pouco e ver o final do disco 11, você vai ouvir um barulho do Steve colocando blocos. A gente sabe que no disco 11, no final, o Steve tava fugindo de algum mob, que parece ser um Enderman. Então, por que ele estaria colocando blocos? Bom, olhando a wiki do jogo também, eu descobri que na época do disco 11, naquela versão do Minecraft, blocos como terra e pedra tinham o mesmo som quando você colocava ou andava em cima deles. Isso comprova que o Steve estava correndo e não colocando blocos. Beleza, estamos avançando. Saquei, ok. Assunto agora, se você olhar bem o disco 11, você vai ver que tem muitas e muitas coincidências com 11. Uma delas é que o disco 11 tem 1 minuto, 11 segundos, 111 milissegundos. Se você juntar todos os discos adicionados naquela época, totaliza exatos 11 discos. E essas coincidências são importantes para esse quebra-cabeça, porque uma das coisas que eu descobri depois é que o Enderman foi o 11º mob a ser adicionado. Então faria sentido Nossa. No disco 11. E antes a gente já tava... O 11, os 11 e 1s no Minecraft é tipo o 0413 pro Cellbit. Certo, News? WhatsApp e Cal, quanto tempo eu não ouço essas palavras juntas? Pensando que era o Enderman, só que a gente não queria tirar conclusões precipitadas até a gente achar alguma prova disso, e foi o caso agora. Ok, então a gente já tem bastante coisa. A gente sabe que o Steve é o personagem principal do disco 11. A gente sabe também que no final do disco 11 o Steve tá fugindo de um Enderman. E até esse momento, por causa de muitas pessoas que faziam teorias que o Steve morria no final do disco 11, por causa do barulho do Enderman alcançando ele, daquele rosto no final do espectrograma. Então até esse momento a gente tava levando como se o Steve tivesse realmente morrido no final do disco 11. Mas se ele morreu ou não, é uma coisa que eu vou falar lá pro final do vídeo. Um mistério, agora, velho. a gente já vai entrar em outra parte. A galinha. Mas agora a gente tem que falar do disco irmão dele, o disco 13. Bom, as primeiras coisas que dá pra perceber ouvindo nesse disco é que ele é bem maior que o disco 11 e também bem mais calmo. Nossa. Então a gente começou a teorizar. Eu fiz uma teoria que o disco 11 e 13 poderiam ser gravados por pessoas diferentes, em momentos diferentes, ou por pessoas diferentes, só que em momentos iguais. Porque pra mim, até esse momento, não fazia sentido a mesma pessoa gravar 2 discos diferentes. Tipo, pra quê? Mal sabia eu que eu ia me desmentir pra caramba depois. Mas isso não é o momento agora. Nesse momento eu tava com uma dúvida do caramba na minha cabeça, que era sobre o que é o disco 13 exatamente. Porque o disco 11 a gente sabe que é uma perseguição. Agora o disco 13 parece só um ambiente de caverna. Parece que foi gravado por uma pessoa. Mas aí depois eu Oi, Grecolândia, tudo bom? Sim, o disco 13 foi até uma certa parte gravado por uma pessoa. Porque no começo, quando a gente vê o esqueleto atirando, você ouve uma pessoa tomando dano. Mas e aí? A pessoa só explora a caverna e não faz nada depois, só fica barulho ambiente de caverna? Cara, não dá pra entender. Depois eu tava pensando que o disco 11 foi um disco pra pedir ajuda, e o disco 13 pode ser uma pessoa que foi tentar ajudar. Deixando isso um pouco de lado, depois eu descobri uma coisa que complicou ainda mais. Eu descobri que se você for no volume beta do Minecraft, você vai ver que tem uma música do C418 adicionada lá. O nome da música é 11, que é 11 em inglês. Ela tem a mesma duração do disco 11 e no começo tem os mesmos ruídos que o disco 11. Só que depois desses ruídos ela muda pra uma música de piano normal, calma. Então tipo, que? Não faz nenhum sentido. Beleza, agora voltando pro disco 11. Bom, se você for pesquisar no YouTube, animações... Pode me chamar de Greco ou Sofia, ok. Na maioria das vezes aparece desde o começo do disco perseguindo o Steve. Porém, e se eu te falar que não é bem assim? Bom, eu tava ouvindo o disco 11 e eu percebi uma coisa. Quando o Steve... Calma. Aí eu fui mudar minha perna e bati meu dedo que já tá machucado na mesa. Ai. Colocaram uma cadeira em cima do meu dedo. E tá lendo aquele livro, dá pra você ouvir um barulho que, ouvindo o disco, eu percebi que parece muito o barulho do Enderman ficando bravo. Então eu fui pesquisar no YouTube era muito parecido com o barulho do Enderman ficando bravo. Então, na verdade o Enderman fica bravo com o Steve lá no meio do disco, porque o Steve olha no rosto dele. Então, do que o Steve tava correndo? Chega de remédio tijolão. Neusa muscular. Comprimido revestido que desce fácil. Neusa! 47 disse ele, certo?
saquei aquele... Voltei. Oi. Mistério... Qual o vídeo? A ligação de 2 dias, velho. O vídeo é os mistérios... Cadê, ó? O maior mistério dentro do Minecraft, do disco 11 e do disco 13. No começo Muito obrigada por curtir a live, Greco. Agora eu quero falar um pouco do livro que o Steve começa a folhear no meio do disco 11. Pesquisando um pouco, eu descobri que existe um livro oficial da Mojang com o nome de Mob Bestiary, que é basicamente um livro que descreve todos os mobs. E eu descobri que esse livro é canônico no universo do Minecraft. Então é como se o Steve fizesse uma anotação. Essa eu sabia. Actually, I think. De todos os mobs do jeito que ele entende eles. E caso você não saiba, na época do disco 11, o Enderman era um mob recém-adicionado. Então, como o Enderman tinha sido adicionado recentemente, provavelmente o Steve não lembrava muito de como se defender dele. Então o Steve foi olhar o Mob Bestiary. Só que no meio de quando ele tava folheando as páginas, ele acaba olhando no rosto do Enderman, fazendo o Enderman perseguir o Steve. E no final do disco, eu ainda não vou falar se o Steve morre ou não. Bom, voltando para aquela ideia lá do que o Steve... Você faz suspense, hein? Tava correndo então no começo dos 11. Bom, caso você não lembre, no começo dessa investigação eu disse que pra mim não fazia o menor sentido o Steve gravar os 2 discos, o 13 e o 11. Porém, depois parando pra pensar, faz sentido sim, porque nessa época o Steve era o único personagem adicionado no Minecraft. Não tinha Alex porque ela foi adicionada só em 2014. Seguindo essa ideia que o Steve gravou os 2 discos, eu e meus amigos fizemos uma teoria. E se na verdade o disco 13 vem primeiro que o disco 11? O que faz sim sentido porque o disco 13 foi adicionado primeiro que o disco 11. Pra você que não sabe, o disco 13 e o Cat foram os primeiros discos do Minecraft. Depois vieram mais 9 discos, entre eles o disco 11. Por que o 13 foi adicionado primeiro? E por que é o número 13 o primeiro? Faz o menor sentido. Tem 11 discos, mas tem 13 números nomeando discos. Não 13 números, mas vai até o número 13. A nomeação de disco. Não faz o menor sentido. Machista, é. O Mojang era machista nessa época, hein? Totalizando 11 discos. Como o disco 13 é um disco mais calmo que o 11, faria sentido se o disco 13 foi na verdade um disco que o Steve falou: vou gravar uma aventura minha entrando numa caverna. Então o Steve pegou o disco 13. Só que uma certa parte do disco 13 você ouve um creeper acendendo e explodindo. E é nessa hora que a aventura do Steve começa a ir por água abaixo. Bom, depois dessa explosão você vê que o Steve cai na água e nada pra fora. Só que depois disso parece que ele meio que perdeu o disco 13, porque depois disso você só ouve barulhos ambientes de caverna. Mas beleza, então por que o Steve deixa o disco 13 pra trás? É nessa hora que a gente entra em outra parte do vídeo: a descoberta. Nessa parte específica do vídeo, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque vocês vão ter que acompanhar esse raciocínio para entender tudo. Bom, basicamente, olhando numa certa parte da wiki do disco 11, você vai ver que tem lá que no final, o disco 11 parece o final de um disco de shellac. E o disco de shellac é uma espécie de disco na vida real. Então, se você for pensar, se o disco 11 é um disco de shellac, faria sentido o disco 13 também ser. E aí que veio na minha cabeça: e se o Steve na verdade deixou o disco 13 para trás porque ele estava sem espaço? Então eu fui pesquisar qual disco que tem em média 3 minutos de espaço, porque o disco 13 tem exatos 2 minutos e 48 segundos, quase 3 minutos. E deu o disco Gomalaca, que traduzido para português é disco de shellac. Desculpa, então isso comprova minha teoria: o disco 13 ficou sem espaço. O Steve, vendo isso, só deixou o disco 13 pra trás. E tem como eu comprovar isso, porque o C418 inicialmente queria que o disco 13 fosse encontrado em cavernas, o que comprova que na teoria... Cara, eu ia perguntar exatamente isso. Se esses só poderiam ser achados em caverna. Deixou o disco 13 pra trás. Tanto que depois disso a gente só ouve barulhos de caverna. Então, pro Steve ter que deixar o disco 13 pra trás, ele provavelmente teve que sair rápido de onde ele tava. E aí que entra o disco 11. Na minha teoria, o Steve começa o disco 11 fugindo não do Enderman, porque como eu disse, o Enderman fica bravo só pra frente do disco. O Steve estaria correndo de mobs, tipo zumbi, creeper, esses mobs que ficam em cavernas mesmo. Beleza, a gente já desvendou grande parte da história. Agora falta 2 coisas. Primeiro, o que a música Eleven tem a ver com essa história? E segundo, o Steve morre ou não pro Enderman? Primeiro a gente vai falar sobre a música Eleven, porque se Steve morre ou não, eu quero deixar isso pro final.
Bom, se você procurar pela música Eleven do C418 e na wiki do Minecraft, você vai ver que ela não estava armazenada na pasta das músicas do Minecraft como todas as outras. Na verdade, ela estava armazenada junto com as músicas dos discos. O disco 11, na verdade, era para ser um disco de música normal, como a maioria dos discos do Minecraft. Porém, nessa aventura o Steve levou 2 discos, que eram o 13 e o 11. Porém, nessa aventura do Steve que estava dando tudo errado, como o disco 13 tinha acabado o espaço, o Steve não teve escolha a não ser usar o disco 11, que já tinha uma música gravada nele. O Enderman acaba alcançando o Steve, fazendo o Steve derrubar o disco, fazendo provavelmente o disco perder parte do que estava nele, que no caso seria a música gravada. Por isso que a Eleven está armazenada junto com as músicas dos discos. Agora vem a parte que todos tanto esperaram. O Steve morre no disco 11. Bom, se você pesquisar no YouTube, você vai ver que na maioria das animações que eles fazem, o Steve acaba morrendo no final do disco. Sabe quando o cheirinho fica diferente, o corrimento acinzentado? Pode ser vaginose. Isso só não pode ser um tabu. Aqui não deixa exatamente isso, né? Será que eu... Deixa eu ver. Let me see. Acorda. Não exatamente... Não tô achando algum que a pessoa exatamente morra. Acordou, foi tomar um banho. Acho que tava com muito sono. E se eu te dissesse que não é bem assim? Se você eu ia fechar a live e tomar banho, velho. C418 falou sobre o desconto, uma das coisas é o seguinte. C418 certa vez imaginou que o monstro que persegue o jogador no disco 11 é ele mesmo. Abre aspas, um monstro estranho que ocasionalmente grava músicas de estranhos e depois morre no disco 11. Fecha aspas. Se você não entendeu muito bem, basicamente uma certa vez o C418 se comparou ao monstro que persegue o jogador, no caso o Steve, no disco 11. Mas tem uma parte dessa fala que é muito interessante, e depois morre em 11. Aqui ele não tá falando do Steve, ele tá falando do monstro, dizendo que o monstro que persegue o Steve no disco 11 morre no final dele. Então, pois é, o Steve não morreu no disco 11. Como todos estavam pensando, aconteceu exatamente o contrário. O bicho morre. Quem morre na verdade é o Enderman que tava perseguindo ele. Cê é louco, top 10 plot twists, bro. Mas beleza. E o barulho no final? Bom, basicamente em certas versões do Minecraft, o Enderman faz um barulho alto 2 vezes. Quando ele começa a te perseguir ou quando ele morre. Então basicamente o Enderman alcançou o Steve derrubou o disco 11, quebrando ele. E no meio dessa parte que o Steve derrubou o disco 11, ele matou o Enderman, fazendo o Enderman fazer aquele barulho alto, só que o disco corta no meio de quando o Enderman tá fazendo esse barulho. Então o Steve fica vivo. Você é louco, nunca duvidei das habilidades de PVP do meu mano Steve. Duvidou sim. Beleza, é isso, conseguimos desvendar o disco 11. Então vamos fazer uma recapitulação. O Steve certo dia imaginou: cara, eu tenho tantas aventuras, eu vou gravar pelo menos uma. Então ele pega o disco 13, entra em uma caverna, vem um esqueleto que atira nele, atira 2 vezes para ser mais exato e acerta uma. O Steve corre dali e no meio de uma distração, no meio da exploração, um creeper explode e o Steve cai. Pra felicidade do Steve mesmo, ele acaba caindo na água. Aí ele percebe que ele caiu num lugar fundo da caverna, onde tem vários mobs ali que percebem a presença dele e começam a ir atrás dele. Ele percebe que o disco 13 tá sem espaço e deixa ele pra trás. Ele corre um pouco dos monstros e começa a gravar o disco 11. Enquanto ele tá gravando o disco 11, ele acaba chegando numa parte que ele consegue se esconder dos mobs. E ele acende um isqueiro pra fazer luz porque tava muito escuro. E nessa hora ele encontrou o Enderman. Então ele acende a luz de novo, pega o Mobestiary e procura onde é que tá o Enderman lá. Porém, num erro brutal do Steve, ele acaba olhando no olho do Enderman, fazendo o Enderman ficar bravo com ele. Então o Steve corre dali, pisando em pedra e terra ou pedra e cascalho. No final, o Enderman alcança o Steve, fazendo ele derrubar o disco e depois o Steve mata ele. E no final o disco 11 fica danificado. Então é isso. Foram ao todo 4 dias para descobrir isso tudo. 5 dias se você for considerar umas
Achei pouco 4 dias pra conseguir descobrir tudo isso ainda, tá? Pesquisas aí que eu fiz no quinto dia. E, cara, eu não vou mentir, eu gostei bastante disso. Foi uma investigação interessante pra caramba. Cara, foi muito legal. Ampliando meu conhecimento sobre o Minecraft. E foi legal pra caramba. Obrigado você que me assistiu até aqui. Antes do vídeo acabar, eu queria esclarecer algumas coisas. Faz 5 meses que eu não posto vídeo aqui no canal, então desculpa. A frequência do canal vai voltar, ok? Comentem aí o que vocês acharam e se vocês têm algum outro mistério pra me desvendar. E obrigado por tudo. Esse foi o mistério do disco mais bizarro do Minecraft. Pô, galera, no YouTube eu tenho 1.300 inscritos, né? Vamos dar uma força aí pro meu mano que tem 200 inscritos. Na moral, vídeo muito mais bem produzido que o meu, porque vocês estão dando tanto palco pra maluco. Tem que dar palco pra esse maluco aqui. Opa. E bom, vejo vocês na próxima. 2 semanas, o vídeo não é muito antigo.